dia, bem-vindos a mais um pequeno vídeo que eu hoje resolvi partilhar convosco. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Criança e para tal eu resolvi fazer este vídeo um bocadinho com esta energia da alegria, trazer até vós esta perspectiva do que é a criança, qual é o papel da criança na família, tudo, claro, tendo em conta toda esta abordagem sistémica, tendo em conta também muito do que é a minha experiência também e do que me tem chegado como o papel da criança. Não só aquilo que o Ellinger nos deixou como legado, mas também muito daquilo que tem vindo a acontecer na prática como manifestação da energia e de como é que a criança se comporta e para onde é que ela normalmente pretende chamar a atenção. Mas antes de ir a esse conceito, eu gostava de te convidar a celebrar, porque de certa forma o Dia Mundial da Criança também pode ser celebrado como um dia mundial de todos nós, porque como cada vez se fala mais, nós temos a nossa criança interior, todos nós temos uma criança dentro de nós e todos nós temos momentos em que precisamos de deixar essa criança expressar-se. Então hoje convido-te a celebrar, hoje convido-te para além de passares o dia com crianças, se possível, sejam da tua família ou não, e se isso não for possível estar o dia com crianças, por que não deixarmos vir a nossa criança fazendo algo que ela gosta, seja desenhar, pintar, seja até simplesmente sair para a natureza, correr, brincar ou até comer um gelado, quem sabe, dependendo aqui do que é que a energia de cada criança, de cada um de nós gostava de fazer. Então convido-te a celebrares hoje a tua criança fazendo algo que tu gostavas de fazer quando eras criança. E isto pode até ser um pouco disparatado. Eu acho que é aqui que nós todos pecamos um pouco, porque achamos que se calhar já não temos idade para fazer certas coisas, já não temos paciência, mas no fundo, há sempre um lado nosso que quando faz se diverte imenso. Então é este convite que eu te quero deixar hoje, de pegares nesta energia da criança, da nossa criança, da criança que nós temos cá dentro e fazer algo que eu faça feliz. Pequenas coisas, não precisamos de fazer ou de romper com todas as nossas rotinas. Não, é simplesmente trazer até nós, hoje, neste dia, algo que ela gostaria de fazer. Seja até pintar ou fazer um pequeno desenho. E que percebas qual é o movimento que a tua alma tem quando tu fazes esse pequeno exercício, ou quando tu deixas a tua criança expressar qual é depois o movimento que vem até ti. Porque a partir do momento em que nós deixamos expressar uma parte da nossa alma, que no fundo está sempre aqui, mas que com a correria do nosso dia, com a vida que levamos e sempre aquele movimento de queremos ir para a frente, perdemos um bocadinho esta conexão. Então o que eu te deixo é, celebra, mas fica atento, fica atenta, o que é que vem até ti? O que é que vem de novo para ti após essa alegria e essa expansão? E após uma coisa que é muito importante, que é a permissão, porque muitas vezes nós não recebemos este movimento e não trazemos até nós essa expansão, essa manifestação da vida, porque nós não nos permitimos. Claro, por alguns bloqueios, algumas crenças, mas é tão bom quando por vezes nós, por coisas muito simples, possamos deixar quebrar e quebramos um bocadinho essa barreira e fluímos, deixando vir até nós toda essa alegria. Então, se tiveres crianças, passa o dia com elas, faz alguma coisa que elas gostem, mas faz acima de tudo também algo que tu gostes, que a tua criança goste e possam brincar em conjunto. Como referi, este vídeo também serve para entrarmos aqui, para abrirmos um bocadinho a porta do que é a perspectiva da criança na família. Eu vou começar um pouco essa partilha com uma frase que o Ellinger disse e que, como alguns outros conceitos sistémicos que toda a gente sabe possam ser assim às vezes um bocadinho mais controversos ou não tanto, ou não tão de tão fácil entendimento logo à partida. Esta é uma delas, é a frase em que não existem crianças difíceis. E muitos pais chegam com esta questão, por exemplo, de uma criança com hiperatividade ou com déficit de atenção. Todas estas patologias ou todas estas designações que cada vez mais nós ouvimos e ouvimos com muita frequência, mais frequência até do desejado, não é? Porque cada vez mais se ouve falar de todas estas disfunções. Então é difícil de dizer a um pai ou quem acompanha este tipo de crianças que não existem crianças difíceis.
E é muito fácil, ou melhor, torna-se mais fácil de entender esta expressão quando nós olhamos para tudo aquilo que a perspectiva sistémica nos traz. E quando se refere que não existem crianças difíceis, não existem crianças difíceis porque ela está sempre a chamar a atenção para algo que precisa de ser visto dentro do sistema familiar. Normalmente, a criança, mesmo tendo em conta toda a sua normalidade, e eu coloco entre aspas porque o conceito de normalidade é um conceito que depende de pessoa para pessoa e todos somos normais dentro das particularidades de cada um, mas uma criança que tenha uma infância saudável, que se expresse, que viva com os pais e que tenha um conceito familiar e uma estrutura familiar saudável, mesmo assim, mesmo essa criança, ela tem sempre alguns comportamentos de estar a espelhar a energia dos pais. Mesmo que sejam coisas simples, ou seja, coisas que não requerem que não requerem muito a atenção da parte dos pais ou que não requerem qualquer nenhum tipo de intervenção, mas a criança até uma fase de idade, por exemplo, dos 0 aos 4, ela está muito conectada à mãe, portanto há uma tendência maior de espelhar tudo o que tem a ver com o inconsciente da mãe, seja porque é também regida aqui pela fase um pouco mais lunar, e a lua representa muito esta energia de ligação à mãe, seja como também quando vai atingindo um bocadinho mais a maturidade, ela depois há uma certa fase em que precisa de se ligar ao pai para ir ao mundo. Tendo em conta isto, então a criança acaba sempre por estar a espelhar algumas coisas que estão no inconsciente e que estão neste caso no inconsciente da mãe e no inconsciente do pai. Daí a importância que é nós de cuidarmos de cada um de nós e tentarmos fazer o melhor para que também possamos servir de exemplo e servir de exemplo também ao nível do inconsciente. E o que é isto ao nível do inconsciente, ou ser exemplo ao nível do inconsciente? É ter a possibilidade de olhar para as nossas coisas individuais, ou seja, poder olhar para o nosso sistema familiar, porque ela está ali a chamar a atenção para algo. A criança, de certa forma, ela conecta-se às partes que estão dentro do próprio sistema e também se conecta às partes que estão fora do nosso sistema. E aqui entra que normalmente estas crianças que são diagnosticadas com hiperatividade, com déficit de atenção, que pode ter aqui várias bases, está bem? Estamos aqui a referir realmente ao que é a perspectiva sistémica e o que ela nos traz, e ela traz-nos que estas são as crianças que amam mais. E amam mais porquê? Porque o comportamento delas, sendo um comportamento por vezes até considerado exagerado, não é? Ela está claramente a chamar a atenção para algo que esteja fora. E normalmente é algo que está excluído do próprio sistema dos pais. Seja do sistema familiar da mãe, ou seja do sistema familiar do pai. Não importa tanto aqui identificar numa primeira fase de onde é que vem, no entanto, claramente os pais têm que olhar para algo. Algo que aconteceu há gerações atrás e que não está a ser visto. Então as crianças que se colocam inconscientemente nesse papel são aquelas que amam mais. E amam mais porque o amor está sempre por base e elas estão ao serviço deste amor maior. Estão ao serviço deste amor que é tão grande que elas até condicionam o seu próprio agir, condicionam a sua própria vida para que possam manter e honrar todo este compromisso de amor que fizeram. Então é importante olhar para onde a criança está a olhar. E isso é feito através, por exemplo, de um processo de constatação dos próprios pais. Algo que não foi expresso, alguém que ficou excluído, seja por qual for o motivo, é importante os pais também se disponibilizarem a olhar. E isto pode começar até com esse comando interno. Ou seja, mesmo quando não há possibilidade de se deslocarem ou ainda não há o movimento necessário para fazer um processo de constelação ou para colocar o seu próprio sistema, os pais podem internamente ir dizendo: ok, eu vejo e no meu tempo eu olho para onde eu preciso de olhar. E podem até mesmo trazer esta questão da ligação à criança e dizer: ok, eu vejo para onde tu estás a olhar. Eu ainda não sei para onde tu estás a olhar. Ainda não me é permitido, eu ainda não consigo ver. Mas vou-te libertando desse papel de chamares a atenção para mim, porque eu olho. E isto pode ser feito
de uma forma interna, não precisa de ser expressado, até nem convém que seja expressado à própria criança, porque como criança não vai entender isto e não estamos a querer gerar nem abrir mais nenhum espaço que não seja do entendimento possível e cognitivo da criança naquele momento. No entanto, isto é algo que o pai ou que a mãe podem fazer para si mesmo e trazer esta harmonia. A partir do momento em que isto é feito, o sistema já se começa a movimentar em direção da busca da solução. Então, quando menos se espera, a criança pode acalmar. Claro que é importante de ser acompanhada por todas as outras perspectivas e no fundo, por tudo o que também tem a ver com o acompanhamento mais direto dessa criança e a origem e da forma como foi diagnosticado. Mas se fizermos isto, a via sistémica considera que já é um meio caminho andado para essa libertação e para essa harmonização da própria criança. Então é importante nós querermos olhar para onde a criança está a olhar, mas acima de tudo olhar com amor e com aceitação. Porque quando nós aceitamos tudo o que é, como o Ellinger diz que o que é do jeito que é olhar para o que é do jeito que é, e trazer essa aceitação em amor, existe uma libertação de peso na criança. É como se ela sentisse que o papel dela já está a ser cumprido, que a função dela já está. Ou seja, a função dela em chamar a atenção para esse algo, ela já está de certa forma a colocar-se em ação, colocar-se em marcha e já está absolutamente a ser conhecida. E já está a ser conseguida também da parte dela. Então a importância aqui é realmente, enquanto pais, podermos ter a possibilidade e a abertura para olhar para o nosso próprio sistema, para, com essa visão, trazer alívio não só às crianças que existem no sistema familiar e que possam espelhar todos estes comportamentos, mas também trazer a paz na alma a cada um de forma individual. Então o que eu te convido neste dia mundial da criança é olhares para ti, olhares com amor para ti, para esta criança que necessita de cuidado, esta que nós temos aqui internamente dentro do nosso peito, e deixá-la expressar. Seja comendo um chupa-chupa, seja indo comer um gelado, seja passear, seja brincar, pintar, o que for. Permite-te hoje seres criança uma vez, nem que sejam 5 minutos, e perceberes como é que o movimento vem à tua alma. E por outro lado, convido-te a olhar para as crianças que existem à tua volta, na tua família, no teu sistema familiar, e tenta perceber se elas têm estes comportamentos um bocadinho mais de agitação, que não precisa de haver todo este diagnóstico, não é? De hiperatividade ou de déficit de atenção, mas tenta perceber se ela está a querer mostrar algo. Isso percebe-se, às vezes pela até uma certa ausência, a criança parece que fica meio parada, o que não é muito comum, porque as crianças querem-se mexidas, querem-se que brinquem e que corram e que se divirtam, porque é mesmo essa a função da criança, mas tenta perceber se ela está a chamar a atenção para algo. E quando estiver junto dela, internamente, sem verbalizares, tu dizes: eu vejo-te, e a meu tempo eu vejo para onde tu estás a olhar. E perceber o que é que ocorre dentro do teu coração. Como é que, trazendo a ti toda esta harmonização e toda esta tranquilidade e todo este amor de aceitação do que é, do jeito que é, te permite expandir e abrir para a vida de uma forma mais plena e, acima de tudo, de uma forma mais autêntica. Então são estas duas propostas que eu tenho para ti hoje. Espero que te divirtas muito, que as crianças à tua volta também se divirtam e que, acima de tudo, que esta perspectiva te leve uma nova consciência ou te leve uma nova possibilidade. E quem sabe que chegou o momento de olhares para o teu sistema familiar e convidar-te a entrar dentro do teu sistema familiar para que possas trazer até ele esta harmonização e esta cura que cada um de nós precisa. Diverte-te, aproveita o dia e um beijo, até à próxima!